Olá! Os recentes ataques a escolas no Brasil acenderam mais uma vez um alerta, não só sobre a segurança, mas principalmente sobre o olhar que devemos ter sobre as nossas crianças e adolescentes. O que é que está por trás desse comportamento violento que tem causado pânico nos pais e na sociedade? Sobre esse assunto, eu converso hoje no Band Entrevista com a psicóloga e doutora em psicologia infantil, Roberta Takei. Vou ter aqui a companhia hoje dos colegas Luiz Felipe Veloso e Maria Lorena Alves. Prazer bater esse papo aqui, né? Discutir esse assunto tão importante, não é, Carol? Sem dúvida. Doutora Roberta, quero te agradecer por sua presença aqui e começar te perguntando justamente isso. O que é que está por trás, né? Até pouco tempo, ou então a gente tinha pelo menos uma sensação de que isso não se acontecia com tanta frequência no Brasil, como a gente via muito de forma mais recorrente nos Estados Unidos e em outros países, mas no Brasil a gente até tem uma estatística aqui que mostra que nos últimos 20 anos o Brasil registrou 24 ataques em instituições de ensino, mas a sensação é que nos últimos meses isso se tornou ainda mais frequente. O que é que está por trás desse comportamento, doutora Roberta? Então, Carol, prazer estar aqui com vocês. A gente tem uma conjuntura aí de fatores, né? Se a gente for pensar, quando a gente pensa num ataque como esse, a gente tem que pensar em várias camadas aí que estão sendo realmente exploradas. Desde uma questão individual, muitas vezes, de um jovem, um adolescente que tenha aí realmente um transtorno, mas a gente tem que pensar nas questões familiares, né? Na questão mais social, então, o quanto que a gente teve aí nos últimos anos um aumento dessa questão da intolerância, né? Do incentivo às armas, do bullying, do cyberbullying. Então, a ampliação de tudo isso a partir das redes sociais também e da internet, né? O acesso à informação ele é muito positivo por um lado, mas ele também deixa ilimitado aí o que um jovem vai ter acesso, sendo que muitas vezes esse jovem ainda não tem a maturidade para filtrar aí o que é certo e o que é errado. Verdade. E essa semana a gente teve o caso de um estudante que foi conduzido para a delegacia para levar com uma faca, né? E ele disse em depoimento, doutora, que ele foi chantageado por um aplicativo, né? E que ele estava sendo obrigado a fazer aquilo porque esse aplicativo teve acesso a conversas dele e também assuntos da família. Como é que a gente pode, os pais, né, monitorar o que os jovens estão falando ali nas redes sociais, que muito está acontecendo ali na internet, né? Então, a gente tem, né, alguns mecanismos aí das próprias redes, dos próprios programas para monitoramento, mas a gente sabe que esses mecanismos, eles também são limitados, né? Afinal de contas, você pode colocar lá um bloqueio, um filtro no celular do seu filho, mas você não sabe se o celular do amigo dele, da escola, de outras pessoas aí, vai estar com esse mesmo filtro ou não. Então, assim, eu acho que é muito importante que a gente tenha uma questão aí da vigilância, né? E essa vigilância, não uma vigilância enquanto uma coisa punitiva, mas uma vigilância educativa, sabe? Fiscalizar realmente, conhecer quais são os conteúdos que seu filho assiste, conversar sobre isso. Eu acho que mais do que proibir, hoje em dia a gente não tem mais como proibir acesso de nenhum jovem a nada, né? A não ser que você viva lá numa montanha do Himalaia para não ter acesso à internet, você vai ter como acessar conteúdos. E os jovens têm esse acesso e esse conhecimento, inclusive, muito maior do que a maioria de nós adultos. Então, assim, eu acho que passa muito mais por um trabalho realmente de educar, né? De educar sobre aquilo que deve ser consumido, que pode ser consumido, que ainda não é adequado para a idade, e aquilo que não é adequado de jeito nenhum, né? Aquilo que não deve ser consumido, e isso não é só a internet, gente, isso é uma questão de valores, né? O que a gente vê hoje nas telas é a reprodução de valores que já existiam, só que as telas, né, a internet, ela amplifica isso, ela multidireciona isso, mas as coisas, o vilão não é o celular, não é o tablet, né? É o uso que a gente faz deles. Luiz Felipe. Bom, doutora, a reflexão que a senhora acaba de fazer nos remete invariavelmente, não tem jeito. Eu sou uma pessoa da década de 80, onde era muito natural os pais dizerem, não, mas olha, é importante estar dando sempre uma palmada, porque é para estabelecer claramente essa relação de autoridade. O menino precisa saber dos riscos que se tem de uma punição um pouco mais dura. E muito tem se falado esses dias, a gente tem ouvido muito nos corredores, nos diálogos informais, né, de que o que está acontecendo atualmente é falta de palmada. Será que
Uma situação como essa não está acelerando a necessidade desse debate definitivamente na sociedade? Olha, gente, se Palmada resolvesse todos os problemas, a gente não tinha crimes como nós tivemos a humanidade inteira. Né? A gente tinha uma outra geração, que era uma geração antigamente muito mais limitada nessa questão da informação. Então, eu ainda fui a geração que, quando a gente queria fazer uma pesquisa, a gente tinha que ir numa enciclopédia, a gente tinha que ir num livro, né? Na biblioteca. Barça, né? Exatamente. Então, assim, hoje em dia, uma criança de 4 anos, uma criança que não sabe ler ainda, se ela for lá pegar o dispositivo móvel dela e perguntar ao Google, falando o que ela quer saber, ela tem como acessar isso, né? Então, assim, essa punição que a gente tinha em outros momentos, ela também está um pouco defasada. Porque assim como a gente tem esses mecanismos de controle, a gente tem mecanismos de contra-controle, né? Você vai bater e aquele jovem talvez vai arrumar meios de burlar aquilo do mesmo jeito. Ou devolver a pancada de alguma forma, né? Exatamente. Agora, doutora, a senhora também, puxando um pouco o gancho do que você está dizendo nesse momento, porque assim, a gente ouve também muito dos pais, e eu também me coloco nessa posição, porque eu sou mãe, e vejo que é difícil realmente a gente conseguir fazer esse controle. Mas é nesse momento que a gente vê essa sociedade em pânico, essa situação que está acontecendo agora, o que a gente percebe é que é preciso uma autorreflexão dos pais nesse momento, né? Porque assim, se coloca muito assim, o problema está na internet, o problema está no acesso às telas. Mas esse controle vai muito do comportamento que a gente demonstra para essas crianças, né? Então, para esses adolescentes. Então, é um momento de autorreflexão também, né? Dos pais pararem para pensar o que é que eles estão mostrando e que talvez, tudo bem, é o mais fácil, muitas vezes, deixar o adolescente, a criança ali, um minutinho ou alguns minutos ou até horas no telefone, no computador, porque ele vai ficar ali quietinho, mas as consequências estão aí. E isso, sem dúvida, é uma responsabilidade muito maior dos pais. Sim. A gente também está pagando o preço aí de ter as telas como nossas babás, como nossas auxiliares. De algum modo, a gente criou com isso também crianças e jovens muito mais intolerantes à frustração, muito mais intolerantes a ter que esperar as coisas. Eu sempre dou o exemplo do restaurante, porque eu acho que é um exemplo típico, né? Quando eu era criança e eu ia para um restaurante com meu irmão, a gente tinha que, né, no tempo que você ficava lá para esperar o seu prato de comida chegar, você tinha que inventar uma brincadeira, você ficava correndo em volta das mesas ou você não fazia nada. Ficava ali curtindo o seu tédio, realmente tendo que aprender a esperar. Hoje em dia, a gente vai num restaurante, né? Assim que os pais pedem o prato, o que eles fazem com as crianças? Dão o eletrônico, que é justamente para quê? Para que ela se distraia, para que ela não perceba a necessidade da espera. Então, assim, a gente já vai criando com isso, né? Crianças e adolescentes que eles não conseguem lidar com o tédio, que eles não conseguem lidar com a falta do que fazer, eles não conseguem lidar com o vazio do tempo e eles têm uma maior dificuldade, sim, em lidar com a frustração. Essa é uma marca dessa geração, a gente não tem como negar isso, né? E é claro que o exemplo, gente, ele é o nosso principal modo de educar. Não adianta a gente ter, por exemplo, um pai e uma mãe que diga assim, não use eletrônico e está lá o tempo todo na internet. Né? Não adianta você dizer, você não pode, não seja violento na escola e você é violento nas suas relações em casa, você é violento no trânsito, você estimula atitudes violentas, atitudes preconceituosas. Então, eu acho que a gente tem também uma sociedade que ela está adoecida nesse sentido. E aí a criança e o adolescente, é claro, eles estão ainda no processo de formação da personalidade, né? De formação ali do cérebro. Eles absorvem muito mais rápido, muito mais facilmente esses valores que já estão aí distorcidos. Vou fazer até uma pergunta um pouco mais fria, Roberta. Como é que os pais podem entender quais indícios de que esse filho pode ser uma ameaça para os colegas na escola? Porque muitos pais, claro, acho que alguns ficam mais cegos, né? Não conseguem enxergar, mas tem indícios que esse filho pode ser uma ameaça futuramente? Então, hoje em dia é muito sutil também, até por causa desta questão da própria propagação das coisas pela internet. Eu digo que antigamente a gente tinha muito claro quem era o agressor no bullying e quem era a vítima, né?
Normalmente era aquela coisa típica de filme americano. O agressor era aquela pessoa, né, com o popular, aquele que se mostrava mais forte. Hoje em dia, até por a gente ter outras modalidades de agressões, que são agressões virtuais, isso não fica tão claro. Muitas vezes o agressor é aquele menino ali mais reprimido, mais tímido, mas eu sempre digo assim, a gente precisa observar mudanças comportamentais. Alterações comportamentais, elas são muito importantes. Então, assim, de repente, seu filho, né, tinha um modo de ser e fica mais retraído, ou fica mais deprimido, ou começa a consumir conteúdos e a falar sobre assuntos, né, relacionados a coisas agressivas, a coisas intolerantes. E aí eu digo que é muito importante nessas horas a comunicação da comunidade escolar. Os grupos de pais de WhatsApp, né, que a gente cansa às vezes de ouvir as mensagens, nessa hora é muito importante. Porque às vezes esse menino não vai falar para você, pai, para você, mãe, mas ele vai contar a um colega. E às vezes esse colega vai comentar com o pai, com uma mãe, né? Então, de repente, essa comunicação que pode acontecer aí entre pais de alunos, ela pode ajudar muito também, né, a dizer aí sobre o seu próprio filho. Uma coisa interessante dessa pergunta de Lorena, achei muito importante, porque na criação, eu fui criado por uma mãe que criou 3 homens, né? Então, assim, lá em casa, minha mãe tinha um caminho um pouco diferente, né? Lá em casa era, você vai ser punido se eu souber que você brigou na rua. Era um pouco diferente na minha geração, em que a regra era, se voltar apanhado para casa, já sabe. Então, tinha alguma coisa de diferente nisso. E à época, minha mãe chamava muito a atenção da gente para o seguinte: evita andar com os badalados. Tenta enxergar as pessoas que estão de canto e tal. Era uma regra de mãe, que filho nem sempre segue, obviamente, mas que de uma certa forma já chamava atenção para essa ideia de que assim, olha, não acho que você é meu filho, que você é o santinho. Não acho que eu vou sempre esperar de você isso. Então, da pergunta de Lorena, eu partiria para uma outra. Qual é o momento em que os pais devem estabelecer, entender de que aquele filho precisa de um acompanhamento profissional? Né? Porque com todo o diálogo, com tudo, esse jovem está cada vez mais sagaz, ele vai conseguir camuflar algumas coisas. Então, qual seria esse momento? Qual seria o gatilho positivo para o pai e para a mãe para saber que ali, aquele momento seria ideal para convocar uma ajuda profissional? Eu acho que assim, quando a gente percebe alterações, né? Hoje a psicologia é uma coisa muito difundida, não tem mais aquela história de que psicologia é coisa de maluco. Muitas vezes você pode conduzir um psicólogo para fazer uma avaliação sobre isso, né? Se você tem aquela dúvida, se você tem aquela suspeita, se você está vendo ali alterações de comportamento, você pode levar a um psicólogo até para ver se ele tem necessidade ou não de fazer terapia. Às vezes nem vai ter, né? Mas assim, tem essa dúvida, procura uma ajuda especializada, né? Procura um profissional que possa te esclarecer. Se aquilo é típico da adolescência, porque às vezes vai ter, né? A adolescência é assim, uma montanha-russa, eles acordam alegres e meio-dia já estão chorando, né? Então, tem isso também, mas assim, existem fatores, existem comportamentos que até pelo fato hoje em dia de nós pais, mães, eu também sou mãe de um adolescente e sei muito bem disso, né? Às vezes a gente trabalha o dia inteiro, então a gente vai conseguir ver nossos filhos, sei lá, 7, 8 horas da noite. Então você não tem, às vezes, como fazer esse acompanhamento mais cotidiano que as nossas mães faziam, né? De saber como é que passou o dia inteiro. Você vai ter um retrato ali daquele dia. Agora, doutora, é importante também a gente voltar um pouco ao assunto do momento que nós estamos vivendo, né? Nós estamos no ápice desta onda de violência, de ataques a escolas no país inteiro. E o pânico que se proliferou, né, em todas as escolas, na sociedade em si, grupos de WhatsApp de escolas, todo mundo sem saber se manda o filho ou não para a escola sem saber exatamente como se posicionar nesse momento, e os pais também sem saber como tratar este assunto com os adolescentes, com os filhos, porque os adolescentes também ficam com medo, né, em pânico. Então, como os pais podem tratar desse assunto com os adolescentes de forma que também não crie pânico neles e que não crie mais medo neles, afinal são eles que vão para a escola, né? Sim, a gente está vendo muito isso. Essa semana, assim, eu recebi várias demandas, né, de pacientes, de pessoas que assim, olha, Roberto, eu tô com medo, né? Meninos de 10, 11 anos, eu não quero ir para a escola, eu tô com medo de ser morto. Exatamente. E aí você vai dizer o quê?
né? A gente tem uma situação que é real. E a gente sabe que existe um efeito manada, que um ataque desse ou uma ameaça de ataque suscita mais 10, 15, que podem vir a se consolidar ou não, mas que garantia que você vai ter na prática que não vai se consolidar? Então, assim, a sugestão que eu dou aos pais é, primeiro, se tiver que abordar esse assunto, né? Se o seu filho não trouxer isso, de repente também tem crianças que são muito pequenas, e aí assim, você também segura um pouco sua onda para não alarmar em casa alguma coisa que não foi trazida. Mas eu acho que assim... Não demonstrar para o filho? Crianças muito pequenas, às Sim. vezes você tem crianças que não vão trazer esse assunto. Né, que ainda não entendem. E eu tenho pais que estão desesperados na frente assim, dos filhos. Na frente Sim. dos filhos. Então, né, nós temos que manter a calma. Eu sei que é muito os pais difícil. Precisam controlar também essa emoção. Sim, sim. Agora, eu digo assim, quando o seu filho traz, ou quando você escuta essa conversa aí de bastidores vindo dele, seja muito honesto, né? Trate. Eu acho que, antes de mais nada, escute o que seu filho tem para falar. O que ele está sentindo sobre isso? Quais são as dúvidas que ele tem, né? Seja genuíno em ouvir e até validar. Olha, eu te entendo, né? Eu sei que essa dúvida agora, eu sei que o seu medo é real, isso não é bobagem, isso não é coisa da sua cabeça. Realmente estão acontecendo casos, mas vamos tentar racionalizar aqui também quais são os pontos de segurança, né? O que está sendo feito, o que já foi pesquisado. Então, assim, não adianta a gente esconder esse assunto agora para debaixo do tapete, porque os meninos estão sabendo o que estão acontecendo. Muitas vezes eles recebem muito mais informação, muito mais conteúdo do que a gente, né? Meu filho outro dia me mandou assim uns 10 vídeos. Eu falei, onde é que você tinha tudo isso guardado? Né? Ele, não, mãe, a gente recebe aqui. E recebem mesmo. Então, assim, o que eu fiz? A gente foi ver junto, né? Para ver o que é que tinha lá de conteúdo, para eu explicar para ele o que ali podia ser real, o que era completamente fake news também, né? Para que a gente possa aí passar por isso juntos. Bom, para você que está acompanhando pela Rádio Band News FM, nós estamos conversando hoje com a psicóloga Roberta Takei. Nós estamos falando aí sobre esses casos, né? Esses casos de violência, de ameaças e também dos ataques nas escolas e como a gente pode tentar solucionar essa questão em casa, com sobrinhos, com parentes, com filhos de amigos, enfim. Na última pergunta, Roberta, você falava sobre a questão do diálogo, da importância do diálogo, né? E é claro que existem muitas demandas, inclusive de ouvintes, que questionam o seguinte: vocês que estão daí da rádio, o que vocês estão percebendo? Meu filho adorava ir para a escola e agora ele travou. Já tem 2 dias que não vai para a escola. O que eu tenho que fazer? Por um lado, eu quero que ele fique em casa, porque eu quero proteger, mas por outro, eu não posso deixar que ele comece a se acostumar com essa ideia. A gente tem essa situação emergencial, né? E aí eu digo assim, emergências, a gente nunca pode tratar uma emergência como a gente trataria uma situação típica. Então, assim, tá acontecendo muito esse desencadeamento aí de ansiedade, de pânico mesmo, que a gente tem que acolher na medida do possível e tentar tranquilizar. Porque assim, você pode até, eventualmente, é claro que não vou entrar na questão de se você deve mandar seu filho ou não para a escola, eu acho que cada um sabe a sua situação, né? Sabe aí o que pode ou o que não pode fazer, mas a gente tem um momento atípico e que depois nós queremos e tende-se a voltar à normalidade. Então, assim, é acolher esse pânico, é acolher esse medo, mas é tentar trazer toda a segurança de que o ambiente da escola é um ambiente seguro e deverá ser um ambiente seguro, né? Que a gente tem um momento atípico que vai passar. Agora, doutora Roberta, assim, com a violência vem o trauma, né? Mesmo que não são, mesmo aquelas crianças que não estiveram nas escolas, que não, né, não sofreram diretamente o ataque, mas fica o trauma, né? E como tratar esse trauma agora? É um trauma que se deve tratar inicialmente com esse diálogo ou já é o caso realmente dos pais pensarem em buscar um tratamento profissional, um acompanhamento profissional? Em que momento isso deve ser observado pelos pais? Eu acho que como a gente está realmente nessa situação atípica, essa sensação de medo, de insegurança, né, esse trauma aí momentâneo, ele é normal. A gente deve observar
Porque, assim, dentro dos critérios do que a gente busca ajuda psicológica, do que realmente precisa de um tratamento, a gente tem uma questão de intensidade, né? A gente tem uma questão da duração disso e da frequência. Então, se você tem uma criança que realmente está num sofrimento significativo, que aquilo está atrapalhando o cotidiano dela, né? E que você vê que isso está se prolongando, que não é uma coisa assim, eu vi o episódio na TV ali e fiquei com medo, né? Se você percebe que isso está prolongado, isso está muito intenso, aí sim é importante buscar ajuda. Mas a gente tem que ver que é um momento realmente onde até a reação de medo é a reação normal e típica. Estamos todos com medo, né? Então, com as crianças e com os adolescentes não seria diferente. Bom, Roberta, e a questão dos detectores de metais nas escolas, que já está sendo discutido, em alguns estados também já começou, isso não é a solução, né? Isso é, né, talvez o que a gente chama assim, o remédio emergencial. Então, eu acho que assim, não sou especialista aqui em segurança pública. Eu acho que talvez, assim, para esta semana, assim, intensificar essa questão da vigilância mais física, ela pode até ser válida. Por quê? Porque é uma semana que a gente sabe que está sendo atípica, é uma semana que tem toda uma questão já histórica aí também, né? Esses episódios não estão acontecendo agora à toa. A gente tem aí toda uma questão da lembrança de Columbine, então, né, de um marco aí do que aconteceu. Mas assim, não adianta, você não vai conseguir depois manter essa fiscalização, você não vai conseguir transformar porta de escola em uma cabine de aeroporto, né? Isso nem logisticamente é possível e você não vai impedir também. No caso de Blumenau, no caso recente, a Cantinho Bom Pastor, a creche, foi atacada, acabou deixando 4 crianças mortas há poucas semanas, há poucos dias. No caso de Blumenau, o prefeito resolveu tomar uma atitude e está aplicando, o governador de Santa Catarina prometeu investir 70 milhões de reais para que pelo menos um policial armado ou policial aposentado, um agente de segurança armado esteja presente na porta das escolas. Então eu vou para outra seara, outra pergunta que talvez esteja mais no seu campo. Se esses 70 milhões de reais fossem aplicados em estratégias de educação, fugir do paliativo e seguir para tentar buscar uma atitude consistente, como é que a gente consegue convencer a turma que costuma dizer que esse argumento não passa da página 2? Pois é, né? Será que todas as escolas de Santa Catarina têm psicólogos no seu quadro de funcionários? Então, assim, se a gente tem um trabalho de base, porque essas coisas elas não acontecem do nada, né? Isso vem de indícios, isso vem de uma cultura, isso vem de uma criança, um adolescente, um adulto que já apresenta sinais. Então, não adianta a gente lidar só ali com a ponta do problema, com a ponta do iceberg, se a gente não se aprofundar no que realmente está por trás da violência. Agora, doutora Roberta, a gente viu também, diante desses ataques que aconteceram agora recente, um posicionamento da imprensa em não dar visibilidade aos agressores, né? aos que cometeram os ataques. E justamente para evitar uma maior influência. Essa é uma atitude certa na sua posição, porque é uma atitude que a imprensa já tomava, por exemplo, nos casos de suicídio, justamente para não estimular, né? E nesses casos também funciona, né? Essa coisa de não dar visibilidade ao agressor, porque muitas vezes é o que ele quer, influenciar outros adolescentes. Sim. A gente tem, infelizmente, essa cultura hoje em dia do compartilhamento de informação, né? Muitas vezes você tem a motivação de alguns desses ataques é realmente ganhar uma notoriedade, né? Ainda que seja uma notoriedade extremamente negativa, mas você vê que o mal atrai, né? As pessoas vão lá, elas clicam, elas compartilham os vídeos. Então, tem muita gente que busca exatamente isso, né? Busca aí ganhar visibilidade, busca ganhar notoriedade, busca ganhar seguidores fazendo esse tipo de coisa. Então, é uma precaução que eu acho que é muito válida, que é muito importante, a gente tentar ao máximo cortar essa notoriedade. Roberta, a gente falou muito dos pais, dos filhos, né? E os professores, a comunidade escolar, que também está apreensiva, né? A pessoa precisa trabalhar,
seja uma copeira, uma ajudante ali, né, o professor? Como é que isso pode ser colocado também nas escolas para quem trabalha nessas instituições? Eu acho que essas pessoas, inclusive, já talvez vivenciassem essa violência muito antes, né? A gente está vendo muito pregnante agora essa questão dos ataques em si. Mas professores, funcionários, né, já vêm sofrendo muitas vezes violências por parte dos próprios alunos, por parte de pais. Então, é uma necessidade realmente de se acolher aí toda a comunidade escolar e, repito de novo, fazer esse trabalho de base, né, de educação, de uma cultura de paz, de se conviver aí do respeito às diferenças, né, de uma cultura de tolerância, porque senão a gente só vai ter mais casos e volta e meia teremos uma nova onda disso explodindo de novo. Seria o momento das escolas começarem a rever o plano educacional de 2023 e proporem, por exemplo, mais atividades com a presença da família na comunidade, dentro do ambiente, reunindo as pessoas, fazendo meio que... Há poucos dias eu assisti um filme relacionado com o ataque de Boston, né? E uma das coisas muito fortes do filme, tem aquele afã norte-americano, dizia assim, as pessoas de Boston estão unidas, os moradores de Boston estão unidos. Não seria, neste caso, uma forma de tentar atrair a família para dentro da escola, para tentar fortalecer e conhecer essas pessoas de fato que fazem parte da comunidade? Sim, até porque a gente sabe que violências, elas são estruturais, né? E a família é uma das bases estruturais, assim como a escola, a família é uma das instituições básicas formativas da criança. Então, assim, muitas vezes esta raiz da violência, ela virá aí de um ambiente familiar conturbado. Então, se a raiz da violência pode vir, né, da escola, da família, por que a raiz da paz também não poderia vir dessa junção? Hoje há muito essa transferência da responsabilidade. Os pais passam muito essa responsabilidade para a escola, né? Muitas vezes uma criança ela passará muito mais tempo do seu dia na escola do que em casa, né? Então é muito natural até que muitas vezes seja a escola que vá perceber alterações comportamentais, até que vá fazer uma indicação aí, uma solicitação de atendimento psicológico. Por quê? Porque aquela criança está imersa naquele ambiente escolar muito mais tempo do que ela está em casa. Agora a gente falou muito, doutora Roberta, de adolescentes, mas a gente tem que pensar nas crianças menores também, né? Porque principalmente essa questão do acesso à internet e à televisão, isso está cada vez mais cedo. E é difícil para os pais, né, fazer esse controle cada vez mais cedo. Então tem que ter esse olhar também com as crianças menores. Com certeza, e a gente tem que ter um olhar muito diferenciado e muito cuidadoso com a criança menor, porque ela ainda não sabe muitas vezes diferenciar o que é fantasia e realidade, né? Então, às vezes, aquilo que ela vê lá no videogame, para ela é uma coisa que se mistura um pouco com a realidade. Esse senso de discernimento, de moral, ele ainda está se construindo. Então, a gente tem este acesso à informação, a gente sabe que elas, de alguma maneira, terão este acesso à informação, mas a gente tem que filtrar, limitar este acesso e, ao máximo, dentro da linguagem que essa criança entende, informar sobre essas questões. É, porque a gente está falando aqui da questão da internet, que é um assunto mais novo, né? Mas as crianças enfrentam outros problemas também na escola, né? E precisam fazer esse diálogo com os pais, de qualquer assunto, independente se é uma situação que está acontecendo ali de bullying, ou no trajeto para casa, uma situação de assédio. Como é que a gente consegue estabelecer esse diálogo com os nossos filhos, essa intimidade, né? Eu sei que nem todo filho vai contar tudo para o pai, porque a gente não contava, né? Mas acontece, de fato. Mas o que está nesse limite, né? O que é que eu posso contar, o que é que eu não posso contar para meus pais? O que é interessante eu forçar isso? Forçar não, né? Mas estimular isso do meu filho. Eu acho que é, mais uma vez, desde muito cedo a gente tentar estabelecer essa rede de diálogo e confiança, né? À medida em que você diz à criança, olha, você pode me falar, né? Que a punição por você, pelo que você fez de errado, vai ser menor, eu vou te educar, eu vou te orientar, né? Mas não deixe de me falar, porque o não falar é muito mais perigoso em muitos aspectos. E eu acho que às vezes a gente peca por falar demais e não ouvir a criança e o adolescente,
né? A gente diz que vai ouvir e começa dando lição de moral. Então, assim, você não parou para escutar aquele posicionamento, você não tentou se colocar naquele lugar. Todos nós já fomos crianças, já fomos adolescentes, né? Já fomos inconsequentes, já quisemos esconder algumas coisas dos nossos pais, Já e com certeza escondemos, já né? escondemos. Né? Então, assim, a gente tem que entender que esta fase, eles não terão a maturidade que nós adultos temos, porque não é para eles terem. Né? A gente está construindo isso junto com eles. Então, eu digo assim, que a base é uma relação de confiança. Né? Você poder sentar com seu pai e sua mãe e dizer, eu vou contar, meu pai e minha mãe vão brigar comigo, mas é melhor que eu conte. Seria pior se eu não contasse. É arriscado para o adulto compartilhar algumas experiências que não tiveram tanto sucesso assim, não tão importantes na visão dele, mas que talvez ele esteja percebendo que o filho está vivendo, ou é arriscado demais colocar esse tipo de pauta? Não, eu acho que inclusive é uma forma empática. Né? Quando você se coloca também como alguém que já errou, como alguém que erra, como alguém que de vez em quando faz besteira, como alguém que fica nervoso, aquela criança e aquele adolescente te tira um pouco daquele pedestal, né? E conseguem ver, poxa, se meu pai e minha mãe já passaram por isso, se meu pai e minha mãe às vezes erram, ficam nervosos, eu também tenho o direito de fazer isso e eu posso contar isso que eles vão me entender. Então eu digo assim que não... Claro, você não vai contar, talvez, né, tudo que você fez de errado para o seu filho. Mas eu acho que esse compartilhamento de experiência, ele ajuda, inclusive, a criar uma conexão. Eu vou chamar o intervalo, daqui a pouquinho o Band Entrevista está de volta. O Band Entrevista está de volta. Hoje nós conversamos sobre os ataques às escolas no país e como lidar com esse assunto com crianças e adolescentes. Nós estamos conversando com a doutora Roberta Takei, psicóloga, doutora em psicologia infantil, e eu estou tendo a companhia aqui de Maria Lorena Alves e de Luiz Felipe Veloso. Doutora Roberta, eu queria falar um pouquinho agora sobre essa questão de colocar limites, né? A gente sabe que é muito difícil para os pais. Como a senhora mesmo disse, não tem como dizer não vai usar a internet, não vai usar o celular, o computador, o videogame. O negociar é uma alternativa? É possível negociar tantas horas ou colocar um limite, usar aplicativos que possam bloquear se o adolescente não está usando, passando daquela hora? A negociação é uma alternativa? Sim. Eu acho que assim, muitas vezes, inclusive, as pessoas confundem e acham que quando a gente fala, né, para não bater, para dialogar, a gente está dizendo que pode tudo. E não é isso, né? Limites existem e eles são formadores, eles são extremamente importantes. Crianças e adolescentes sem limites, eles são extremamente perigosos, eles ficam desnorteados. Então, limites precisam ser colocados e eu acho que o adulto precisa saber muito bem anteriormente qual é o limite, para que a gente possa aí abrir a margem de negociação, né? Quando você coloca, a gente pode ir até aqui, né? O seu máximo de horas de uso de internet, por exemplo, são 2 horas por dia. Ok, vamos negociar agora como é que a gente vai fazer isso, né? Qual é o tempo de uso, que horas você vai usar, que conteúdos você pode assistir. Mas o limite, ele tem que ser pré-estabelecido pelo adulto. E o castigo, né? Porque o Luiz Felipe falou aqui sobre a palmada, Isso. né? Mas e o castigo, hoje em dia, também é uma alternativa? Como é que ele deve ser colocado na educação hoje em dia? Como é que ele deve ser tratado? O castigo é uma alternativa? O castigo, não sei nem se esse é o nome mais ideal, né, dentro do contexto da educação, mas é o que a gente ainda usa. Eu acho que toda punição ela tem que ser explicada e ela tem que ter a ver com o motivo ali do delito, digamos assim. Então, se você faz um castigo totalmente aleatório, né, você não está dando sentido nenhum para aquilo. Então, à medida em que, por exemplo, essa criança viu um conteúdo que não podia, e aí você vai dizer, olha, então a gente vai retirar o seu celular aqui, ou você vai ter que, né, diminuir o tempo, ou então você vai ter que agora pesquisar esses conteúdos, aí você
estabelecendo uma consequência para aquela ação. O castigo, ele, na verdade, é para ensinar a criança e o adolescente que todos os atos têm consequências. Então, eu acho que assim, ensinar isso à criança, consequenciar os atos negativos dela, isso tem total validade. Até porque ela precisa aprender isso, porque na vida ela vai, né, todos os atos dela terão consequências. Agora, a gente precisa realmente dar sentido a isso. Muitas vezes o que um pai e uma mãe faz é assim, é estabelecer uma coisa ali completamente sem nexo, aleatória, e na hora da raiva. Na hora da raiva, a gente não faz nada de bom, né? Então, assim, até para estabelecer um castigo, uma consequência, a gente tem que estar consciente, tranquilo para poder fazer isso. Doutora Roberta, a gente tem os fiscais de criação, né? Muita gente deve passar por isso. Tem um filho, mas minha amiga faz desse jeito, minha irmã faz daquele outro jeito, e acaba que uns dão pitaco na vida do outro, na criação. Ah, meu filho não faz isso comigo. Minha filha, eu faço desse jeito. Como lidar com esses fiscais de criação que existem por aí, né? Com muita paciência. Inclusive, às vezes, até nós, psicólogos, educadores, acabamos funcionando um pouco como esses fiscais chatos, né? E eu sempre costumo dizer, gente, tem aquilo que é ideal, tem aquilo que a gente recomenda e tem aquilo que você vai dar conta de fazer enquanto pai, enquanto mãe no seu cotidiano. Eu falo assim, não dê castigo se você estiver nervoso, mas não vai ser todo momento que você vai conseguir respirar e se controlar. Né? Tem horas que eu, inclusive, como mãe, dou uns gritos, saio da linha, e depois o que é que eu faço? Eu peço desculpas, né? Porque também não tem nada porque você é humana, né, doutora? Quando tá errado, chegar para o filho da gente e falar, desculpa, exagerei, não era bem isso que eu tinha que fazer. Né? Então, os fiscais, eles são ótimos para falar da vida dos outros, mas a gente deve filtrar também aquilo que nós deveríamos fazer no mundo ideal e aquilo que nós realmente damos conta de fazer. Eu sempre digo, o feito é melhor que perfeito. Até porque não existe uma fórmula, né, estabelecida. De jeito nenhum. Pode dar certo com Carol, mas pode dar certo não pode dar certo com Luiz Felipe, né, na criação. Cada um tem sua peculiaridade, individualidade, então é melhor não dar trela, né? Bloquear essa amizade, né, doutora? Cancelar? Você filtra aquilo que é positivo, né? Porque pode ter alguma coisa ali que o fiscal disse, que o profissional disse, que seja realmente positivo e que você vai olhar e rever seus conceitos e reanalisar a sua forma. Mas é claro, gente, cada um vai ter uma receita, uma forma de criar criança, mas ela não está criando a sua criança. Né? Ele não está criando o seu filho, ele não passa pelo cotidiano que você passa. E as crianças são diferentes, né? Exatamente. Acho que fica muito claro, né, na sua fala que, assim, mais importante, inclusive, do que falar apenas de educar crianças e jovens, é fundamental que o adulto descubra que já passou da hora dele perceber que ele precisa se educar também, né? Senão não vai ter condição, né? Se dizem que a palavra convida e o exemplo arrasta, não tem outro jeito, né? Até porque, assim, a gente também tem que fazer esse exercício constante, né, de reconfigurar qual foi a nossa própria educação. A nossa educação foi uma educação muito diferente, né? A gente tinha outros valores, era de uma outra geração, nossos pais, nossos avós eram de outra geração. Então, esse exercício hoje em dia de adaptar, de conhecer aquilo que foi os nossos valores e conseguir adequar isso a esse mundo que nós temos hoje, não é uma tarefa tão simples assim, né? Eu digo, educar filhos nesta era é realmente um exercício constante de autoconhecimento. E eu estava até falando, doutora, eu estava me lembrando aqui da criação que eu tive da minha mãe, do meu pai, e hoje como ela é com meus sobrinhos. Aí eu fico brincando, na minha época não era assim, né? Ela consegue liberar coisas que antes acho que ela ia pensar mais, né, na criação, e também a gente vai evoluindo, não que ela estava errada antes, não que ela estivesse certa agora, mas é uma evolução mesmo das gerações. Então, uma criação do passado não dá para ser a mesma de agora, né? A gente precisa ir se adaptando de fato, e a gente pode fazer isso como doutora, lendo de fato, buscando conhecimento, a gente já falou aqui das conversas, né, do diálogo, mas uma leitura, às vezes um filme pode ensinar também, né,
um programa de televisão como agora, né? De rádio, a gente está ouvindo, e se informar, né? Sim, né? Eu acho que tudo, a grande vantagem da nossa era atual é, né, talvez a nossa grande vilã também, que é a informação. Então, assim, a informação também ela pode ser muito positiva, ela pode ser muito benéfica e a gente tem que fazer bom uso dessa informação. Hoje em dia, a gente tem inúmeros livros, inúmeros programas, séries, podcast. Você tem tudo o que você quer saber aí sobre educação de filhos em diferentes níveis, em diferentes perspectivas. O que você vai fazer? Você vai consumir aquilo e vai filtrar e vai ver aquilo que é adequado para você, né? Aquilo que está dentro do seu conjunto de valores, aquilo que você consegue fazer ali naquele momento. De repente, você tem um filho num determinado momento da vida que você consegue educar de uma forma e tem outro num outro determinado momento da sua vida que a educação já é completamente diferente. Eu vou aproveitar que a Lorena falou da educação dos avós, né? E, a gente tem dados do IBGE que apontam que mais de 60% dos lares brasileiros eles são comandados por mulheres, né? Infelizmente, nós homens não temos conseguido ainda cumprir com aquilo a que nos propomos, talvez, né? Se alguns de nós, infelizmente, chegamos a nos propor e essa minha culpa tem de ser feita, né? Isso é um fato. E, de uma certa forma, as mães têm ficado com os filhos em casa, tendo cada vez menos a presença do esposo ou dos pais desses meninos e meninas. Curiosamente, no maior número de adolescentes e jovens, né, envolvidos nesses atos são meninos. Será que a gente pode identificar algum componente, alguma relação com isso e como aconselhar essas mães e puxar as orelhas desses pais para que prestem atenção a isso? A gente tem isso, né, uma questão histórica aí na história do mundo, esse estímulo do masculino, do homem, em ser viril, a virilidade e a masculinidade ser associada de uma certa forma a um comportamento mais agressivo e às vezes até violento mesmo. Né? Então, quando um menino briga, é daquela típica coisa, você não pode chegar apanhado em casa, né? Então, este tipo de educação, que hoje em dia a gente dá aí os nomes, a masculinidade tóxica, né? A gente tem falado muito mais sobre isso. Isso gera aí um sentimento no menino desde muito cedo, né? De aprender a revidar corporalmente, aprender a revidar fisicamente, de ter, inclusive, muitas vezes, uma dificuldade da estimulação do diálogo. E aí essa questão do exemplo é muito forte. A gente tem as famílias aí lideradas por mulheres, né? Mas muitas vezes você não tem um exemplo masculino em casa que consiga dialogar. Então, você acaba ainda, infelizmente, tendo esse traço e quando você vai olhar, realmente a grande maioria dos casos são de meninos. E isso passa a ser também, doutora, um papel das mulheres, mais um papel para as mulheres, né? De ter esse cuidado, essa visão, digamos assim, reformada, porque fomos criados numa outra cultura. Nós, mulheres, fomos criadas numa cultura que traz toda essa bagagem, muitas vezes machista, da visão do homem que tem que ser duro, do pai que o importante é trazer o sustento para casa e quem cuida dali do dia a dia é a mãe. Então, nós viemos desta cultura, fomos criadas assim e temos agora um papel de mudar isso, né? Eu, como mãe de menino, me coloco nessa responsabilidade também, né? De tentar reformar isso e criar uma nova geração de homens que tenham uma visão diferente. Sim, né? Uma geração que consiga ajudar em casa, que lave um prato, que arrume sua própria cama. Uma geração que consiga chorar, que consiga falar sobre os seus sentimentos, né? Porque parece que essa questão de falar sobre os seus sentimentos sempre foi tipicamente feminina. Era uma coisa que não era permitida aos meninos. E a gente sabe, né, que isso é um fator de sofrimento mental. Isso é um fator que lá na ponta do iceberg, no futuro, pode gerar essa situação extrema que a gente está vivendo. Então, por isso que quando eu disse no começo do programa que eram várias camadas que a gente precisava explorar, né? Inclusive essa, do gênero, da educação que nós damos e de que perspectiva de futuro aí nós queremos para os nossos meninos, enquanto não agressores, né? Para as nossas meninas, enquanto não serem vítimas também.
Então, é uma discussão muito complexa nesse sentido. Só para lembrar para os nossos ouvintes, quem está chegando agora, nós estamos aqui no Band Entrevista, estamos conversando com a doutora Roberta Takei, psicóloga, doutora em psicologia infantil. Estamos falando sobre esses ataques recentes que aconteceram nas escolas e sobre o que está por trás disso tudo, o olhar que devemos ter mais cuidadoso sobre nossas crianças e adolescentes. Eu tenho a companhia aqui de Maria Lorena Alves, Luiz Felipe Veloso. Lorena? Bom, é importante a gente falar desse assunto aqui, e a doutora tocou num assunto que eu ia falar agora também, a questão de você permitir seu filho, por exemplo, a chorar, né? Muitos homens devem ter ouvido, homem não chora, né? Outras questões machistas que isso pode influenciar, e com certeza influenciam no adulto, na forma que ele vai lidar com as emoções. Veja que a gente começou falando sobre ataque nas escolas, como os pais devem lidar com isso, mas é muito mais ampla a relação dos pais e filhos e a criação dos pais e filhos e como ele vai se tornar um adulto. Como a gente precisa criar adultos melhores, né? E aí a gente vem pelo racismo, machismo, né? Assuntos que a gente precisa tratar com as crianças. Então, eu amplio aqui a discussão, doutora, também, na questão, vamos supor, do racismo. Como é que a gente pode falar disso para os nossos filhos, para quem tem filhos pretos ou para quem tem filhos brancos, como lidar, né, com o outro? Essa é uma das questões, né? A questão da intolerância. Então, assim, alguns casos, inclusive, desses que a gente viu, não só no Brasil, mas principalmente nos Estados Unidos, foram muito motivados por questões de intolerância. Intolerância religiosa, intolerância racial, intolerância de orientação sexual. E aí eu digo, uma criança não nasce preconceituosa. Tá? Isso não é genético, isso não vem lá estampado nela, né? O preconceito, a intolerância, ele é aprendido. E ele é aprendido principalmente a partir do exemplo, né? E a gente vê, principalmente no Brasil, um país que se diz assim, muito, né, tolerante para tudo, a gente vê que essas questões elas são muito sutis. Elas se dão nos comportamentos, você não necessariamente diz, né? Você tem aquela questão assim, eu tenho um amigo preto, eu tenho um amigo gay, mas no seu comportamento cotidiano, você não valida aquele amigo, né? Você muitas vezes faz aquela brincadeirinha ali, supostamente sem maldade, mas que é cheia de maldade. E a criança vai aprendendo com isso. Né? Ela vai aprendendo que uma brincadeirinha de mau gosto com aquele determinado grupo pode, né? Que um comportamento um pouco mais bruto com aquele determinado grupo não tem nada demais. Então, você vai reforçando comportamentos intolerantes à medida em que esses modelos aparentemente sutis, eles vão sendo reproduzidos. A gente vai para um rápido intervalo agora, daqui a pouquinho o Band Entrevista está de volta aqui na rádio Band News FM e também no canal da Band Bahia no YouTube. É um instante só. O Band Entrevista está de volta. Hoje a gente recebe aqui a doutora Roberta Takei, psicóloga, doutora em psicologia infantil. Estamos falando sobre os ataques recentes que aconteceram nas escolas e como tratar esse assunto com crianças e adolescentes. Luiz Felipe Veloso está aqui com a gente também, Maria Lorena Alves. Luiz Felipe. No bloco anterior nós falávamos, a senhora pôde falar, né, sobre a questão da convivência com o diferente. Quanto é importante estimular isso. Seria de fato, então, importante que os pais já de agora observassem com quem esses filhos estão convivendo e estimulassem que eles se aproximassem com pessoas que fossem a título de características diferentes deles, para que isso já fosse mudando de alguma forma? Eu acho que a gente precisa estimular que as crianças se aproximem de todas as pessoas, né? Então, assim, você não precisa dizer, você precisa ter um amigo negro ou um amigo gay. Não, você precisa ter amigos e saber que essas pessoas serão diferentes, essas pessoas terão cores diferentes, essas pessoas terão tamanhos, formas, orientações sexuais diferentes e que você simplesmente precisa respeitar isso.
né? Que as pessoas vão além dos rótulos que elas possuem. Então, eu acho que isso é o real exercício aí de tolerância em meio a esse mundo, né, tão violento. Quando a gente fala de violência, gente, esta é a base da violência estrutural. Quando a gente chega neste nível de um ataque, né, você tem lá na profundeza, talvez, essa questão mais básica e estrutural da intolerância. Os brinquedos, eles estimulam de fato esse tipo de atitude, por exemplo, dar uma arma, uma pistola d'água para uma criança, ou uma arma de outro tipo, não sei, qualquer tipo, uma espada, né, um machado de brinquedo, do Thor, por exemplo, que tem um machado, né, o escudo do Capitão América, daqui a pouco o Miguel vai te pedir também, viu? Como é que isso pode influenciar? Mais uma vez, né, a culpa não é do brinquedo, como a culpa não é da tela. Então, assim, desenhos, né, filmes, coisas até que tenham algum nível de violência, de agressividade, a gente sempre teve. E há um nível também de fantasia. A criança pode muito bem brincar lá com o brinquedo dos Vingadores e saber que aquilo é só uma brincadeira, né? Então, assim, é a separação, e é claro, aí você tem brinquedos e brinquedos. Você tem desde o machado do Thor, que você sabe ali que tem toda uma mitologia em cima daquilo, mas você tem réplicas de armas hoje em dia, né, que são muito reais. Então, assim, você tem jogos de videogame, não vou... Né, isso aqui daria um outro programa, mas você tem aí também estímulos que quando não são muito bem explicados, muito bem trabalhados numa criança, num adolescente, podem sim, né, gerar aí esses gatilhos. Tá? Não é que isso cause, não é uma relação de causa e efeito, até como a gente viu, né, na época do próprio atentado de Columbine, se fez muito essa relação de, era por causa do videogame. Não, videogames em si só não causam, né, ataques. Mas assim, é uma soma de fatores? É uma soma de fatores. Ou seja, essa triagem, né, do que a criança, do que o adolescente está acessando, ela deve ser constante, né? Porque da mesma forma que a criança tem acesso a milhões de informações, os pais também, né? E essa coisa muito comercial, muitos brinquedos, a criança tem acesso a isso de forma muito fácil, né? Essa triagem deve ser constante, né, doutora? Sim. Né? E muitas vezes, assim, é paradoxal que é o próprio pai e a própria mãe que dão aquilo, né? Que estimulam aquele tipo de comportamento e nem sempre percebem como é que a criança vai fazer uso. Então, eu digo, perceba como é que a sua criança está brincando. Perceba como é que ele se comporta quando ele está lá jogando o joguinho de tiro, o que quer que seja. Né? Qual é o impacto que esse brinquedo, que esse elemento tem sobre o comportamento do seu filho? Falar mais à altura da criança, né? Aquela história, aquele conselho pedagógico de se aproximar mais da altura, né? Em vez de falar de cima, né? Sendo frio e distante, se aproximar mais delas. Né? Sim. Né? Se aproximar no que diz respeito à questão física e se aproximar realmente desse universo. Eu sei que às vezes isso parece uma coisa assim utópica nesse mundo que a gente tem de trabalhar o dia inteiro, mas aí é assim, é melhor você ter meia hora por dia de qualidade com seu filho, onde você largue seu celular, largue seus compromissos e vá realmente conversar, vá realmente brincar, do que aquele tempo ali que você está fazendo 10 mil coisas e está fingindo que você está prestando atenção e está inteirado no mundo dele. Doutora Roberta, quero te agradecer, viu, por esse papo aqui, esse bate-papo tão enriquecedor, né? Para nós que somos pais, futura mamãe, que será a Lorena, todos os pais que estão nos escutando, a sociedade em si, porque nós estamos vivendo um momento bastante complicado, muito delicado, e é preciso, sem dúvida, um olhar mais atento, mais cuidadoso para as nossas crianças. Muito obrigada, viu? Eu agradeço. Agradeço também a Luiz Felipe. Foi a ótimo. Lorena, foi muito bom. Até a próxima. Ótima oportunidade. É isso, o Band de Entrevista de hoje termina aqui. Lembre que você pode acompanhar todo esse bate-papo também no canal da Band Bahia no YouTube. Obrigada, até a próxima.